Então, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai começar a falar sobre alguns aspectos textuais que são importantes na introdução à literatura, que a gente vai começar na próxima semana. E hoje eu vou querer bastante a participação de vocês, tá? Eu não vou ficar acompanhando tanto a tela, eu vou deixar o professor Moacir acompanhando o chat para poder movimentar o slide. Tranquilo? Pronto. Então vamos lá. Eu vou colocar para vocês aí um link para vocês poderem me responder essa primeira pergunta. O que que vocês acham? O que que vocês acham dessa propaganda? Pronto. Vocês vão responder aí no link, tá, pessoal? Aí já começou a ter as respostas. Boa tarde, vocês vão Eu responder. respondi a primeira, Isso, aí só que a segunda não apareceu ainda, não. é para responder só a primeira por enquanto. Pra gente, quando eu passar o slide, a gente vai respondendo aos poucos mesmo, tá bom? Tá bom. Então, olha só. Aqui está ainda bem balanceado o que está chamando mais atenção. Entre cores, produtos, slogan, garoto propaganda. Então, a gente viu ali que o que mais chamou a atenção nesse elemento foram os produtos, né? Então, porque a gente tem vários produtos. Então, dentro dessa propaganda aqui, o que vocês marcaram que teve o maior destaque foram os produtos, o que mais chamou a atenção nessa imagem. E vocês acham que esse slogan que está aqui embaixo, né? Bombril, 1001 utilidades, combina com essa imagem? Não. Por que que não? Porque tem vários produtos, então tem que ter pelo menos mais de 10 utilidades. Mais algum comentário? Porque escreveu de uma forma diferente, né? O outro tá chamando a atenção, tá com mais cores, tá com intensidade diferente de como tá escrito aí embaixo. Uhum, entendi. Então, olha, mas é porque essa aqui é só o frame de uma propaganda televisiva. Então, na verdade, esse slogan aqui não aparecia por escrito, ele era falado. Aparecia esse rapaz aqui, esse homenzinho aqui, e aí no final falava Bombril 1001 utilidades, que era um slogan da marca na época. Aí por isso que eu coloquei só aqui embaixo, que é só para vocês saberem, porque o que me interessava era mesmo só essa imagem. E vocês acham essa propaganda interessante? Não. Despertaria, assim, a atenção de vocês? Faria vocês assistirem só de ver essa imagenzinha? Não. Com certeza não. 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 Então, vamos olhar a Nem próxima. um pouco. Eu vou passar lá o slide para vocês responderem a próxima. Aí é a mesma pergunta, só que agora sobre essa outra propaganda. O que mais chama atenção nessa imagem? Agora eu tenho uma outra imagem. Fizeram tipo um meme com a cara da Mona Lisa. E aí responda para mim aqui a perguntinha. Olha só que interessante. Na primeira vez, vocês lembram do gráfico? Ficou bem equilibrado, né? Alguns acharam que era o produto, outros as cores, outros menos o slogan. E a maior parte achou que os produtos chamavam mais atenção. Mas a diferença não era tão grande. Agora, o que mais está chamando a atenção é o garoto propaganda. Assim, tá ganhando em disparado aqui que vocês marcaram. O garoto propaganda está marcando 24, enquanto produto e slogan só 3. Né? Então, a gente tem uma mudança de uma propaganda para outra. Então, aqui o que vai ser chamado a atenção, o destaque vai estar na própria figura aqui do garoto propaganda. E aí eu pergunto para vocês, o slogan combina com a imagem? Essa daqui já é uma propaganda que foi vinculada em revistas. Então, tem um slogan escrito aqui embaixo, só que como estava muito pequenininho, muito ruim para ler, eu escrevi aqui para vocês também. Monbiju, deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Vocês acham que esse slogan combina com a imagem?
Não? Não, porque Não, aí no final professora, eu acho que sim. Eu também acho que Como? sim, professora. Acho que sim, porque é obra-prima, né? E Mona Lisa é obra-prima. E a sua roupa foi obra-prima. É por causa do Mon Biju, Mona Lisa, Mon Biju. Faz sentido? E quem acha que não, por quê? Eu acho que não tem nada a ver tipo assim, a Mona Lisa, a obra, com os produtos, porque é um produto de limpeza e ela é uma obra de arte, então não faz muito sentido, mas pela questão do nome faz mais sentido. Mon Biju, Uhum. Lisa. Então, gente, essa propaganda ela foi uma quebra de paradigma. Tanto porque na escolha do garoto propaganda, se vocês separarem a maioria das propagandas de produtos de limpeza, quem protagoniza são as mulheres, né? Então, é sempre a figura da dona de casa, obcecada por limpeza, que precisa de um produto decente. Então, quando eles adotaram um homem para ser o garoto propaganda, já mudou um pouco. E aí começou a ter destaque justamente por causa dessa. Ele vamos ver assim, mais de comédia e tudo mais. E aí eles começaram a fazer essas figuras. E aí, por que esse tipo de propaganda tem um destaque? Pelo que vocês apontaram, porque ele faz uma transformação, ele faz uma releitura de uma obra clássica. Ele faz a releitura de algo que já é conhecido, adaptado à situação, ao slogan. Esse daqui foi um, mas teve vários. Né? Teve várias figuras, tiveram outras obras de arte que eles utilizaram também. Eu esqueci o nome dele, acho que é Cláudio Moreno. Ele se vestia como várias personagens da Xuxa, Sandy Júnior, personalidades da época, tá, gente? Eu acho que ele se vestiu do Pelé, Ronaldinho, teve várias dos políticos. Então, assim, teve várias personalidades que ele foi incorporando. E aqui a gente tem como se fosse uma evolução, né, da propaganda, porque ele vai utilizar um outro elemento. Esse elemento aqui vai ter o destaque, né, porque já é algo conhecido pelo público. E querendo ou não, mesmo que à medida que a gente vai envelhecendo, vá mudando a nossa relação com o conhecido, nós nos sentimos muito confortáveis quando nos deparamos com algo que já conhecemos. Começa bem de criança, bem infantil, a criança gosta da repetição, ela gosta de já saber o que vai acontecer, por isso que geralmente as crianças assistem sempre os mesmos desenhos, escutam sempre as mesmas músicas. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco a questão da repetição, mas a gente ainda se sente confortável quando a gente se depara com algo já conhecido. Então, aqui, quando ele retoma a figura já conhecida da Mona Lisa e faz um paralelo com, com o próprio produto, aí aqui falando, né, que é a perfeita obra-prima, ele está mostrando o que é, ele se coloca como obra-prima, que é a da Mona Lisa. Alguém até mencionou um pouco essa questão, né? Esse tipo de incremento é algo muito criativo e que é muito comum de a gente fazer. E é um dos aspectos textuais que é importante a gente reconhecer e entender para a gente fazer tanto uma boa leitura dos textos, quanto para escrever melhor. Depois eu coloco um link para vocês verem as outras campanhas, tá? E aqui também a questão de tampar a logo da marca, tem outro fator também. Já viram aquele ditado, para bom entender meia palavra basta? A marca já era tão conhecida que nem precisava colocar o nome todo. Só de ver o desenho, a gente já sabia que estava falando da marca Bombril. Então, aqui voltando, então nessa propaganda usa esse recurso chamado intertextualidade. O que é intertextualidade?
é o nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. Então, aqui a gente vê claramente que a Mona Lisa, que é uma obra escrita não, né? Pintada há mais de 500 anos, influenciou na criação da propaganda, né? Influenciou diretamente, né? Porque o que ele está fazendo é uma releitura de uma obra clássica. Então, o que a gente precisa entender sobre a intertextualidade? Que a intertextualidade é um diálogo. Então, são sempre dois textos ou mais conversando. E é também uma escritura na qual se lê o outro. Então, para eu conseguir utilizar uma intertextualidade, eu preciso conseguir reconhecer o texto do outro naquele texto que eu estou lendo no momento. No espaço de textos, no espaço de um texto, vários enunciados tirados de outros textos se cruzam e se neutralizam. Então, dentro de um texto, é possível que tenha mais de uma intertextualidade. É possível que a gente misture vários textos, né? Por que isso? Porque todo texto é um intertexto. Todo texto tem relação com outros textos. Outros textos estão presentes nele em níveis variáveis, sob forma mais ou menos reconhecíveis. Então, sempre a gente vai ter um texto dentro do outro texto. Isso é muito comum, como aconteceu aqui, né? A gente tem esse texto da Mona Lisa, que você já deve ter estudado em outros anos também, devem relembrar que tudo aquilo que transmite uma informação é um texto. Então, a Mona Lisa é também um tipo de texto, um texto não verbal. E esse texto está influenciando esse. Aqui a gente tem a presença do texto da Mona Lisa, né? Então, os dois estão conversando, os dois estão interagindo, os dois estão participando e influenciando um do outro. É interessante a gente ver que isso não acontece só em textos como essa propaganda, em textos muito criativos, mas eles acontecem no nosso cotidiano. Então, aqui na aula mesmo, além do que eu apresentei, da propaganda, etc., que são intertextuais, eu também citei um ditado. Quando eu cito um ditado, eu estou fazendo referência a um outro texto. Então, dentro da minha fala, né, na aula de vocês, eu tenho a presença de um outro texto, que é o ditado. Essa relação, ela vai se compondo, ela vai se misturando, e vai acontecendo naturalmente. Várias vezes, provavelmente, vocês já comentaram o que outra pessoa falou, né? Tá contando uma fofoca, ou contou o que aconteceu com vocês, eu estava fazendo tal coisa, aí eu lembrei que fulano me disse que eu não podia ser assim. Então, você está fazendo referência à fala de outra pessoa. Então, isso também é uma intertextualidade. Tá? Tranquilo até aqui? Então, se eu disser, tipo assim, a professora falou que tal coisa também é uma intertextualidade. Isso é uma intertextualidade? É uma intertextualidade, porque você está utilizando a fala de uma outra pessoa. Então, você mistura os dois textos, o texto, né, da professora e o seu próprio texto. E sempre que a gente fizer essa mistura, a gente vai ter uma intertextualidade. Então, assim, eu acho que agora o conceito geral de intertextualidade está ok, né? A intertextualidade, ela vai impactar na compreensão do texto, né? Então, ela pode tanto auxiliar na compreensão do sentido do texto, quanto na construção do sentido do texto. Então, aqui, quando eles vão construir o texto, eu não sei o que veio primeiro, eu não sei se eles pensaram primeiro no slogan, ou eles pensaram, nossa, ia ser legal se eles se vestirem de Mona Lisa. O que a gente pode escrever se eles se fantasiassem de Mona Lisa, né? Mas o texto e a imagem, eles são complementares, né? Então, a intertextualidade também atua na construção do texto. Também a gente vai trabalhar na construção do texto. E vai provocar impactos diferentes. Dependendo do tipo de texto, a intertextualidade vai provocar sentidos diferentes. Então, aqui, a gente tem esse sentido de chamar mais atenção. Como vocês colocaram, né? A diferença do que chama atenção nessa propaganda
para essa é gritante. Aqui, claramente, o que mais chama atenção é o próprio garoto propaganda. Em outros textos, pode ter um efeito de confirmar o que você está falando. Você pode utilizar um intertexto para você refutar aquela ideia e falar, não, isso aqui não funciona. Ah, o que fulano falou lá não tem nada a ver. Esquece. A verdade é essa. Então, ele tem sentidos variados. A gente tem muitas possibilidades de entendimento dessa intertextualidade, desse intertexto. Então, é importante a gente reconhecer a intertextualidade dentro de um texto para a gente compreendê-lo integralmente. E aí eu coloquei para vocês algumas imagens, estão vendo? Que fizeram parte da campanha da Hortifruti, é uma loja de um verdurão, né? E eles fizeram vários outdoors e colocaram esses cartazes. Mas aí depois, eu achei um negócio bem legal. Depois que eu tinha feito já o slide, eu achei isso daqui. Deixa eu pegar. Que além dos cartazes, eles fizeram isso daqui. A Hortiflix. Olha só. Aí, aqui. Essa Hortiflix aqui, tá copiando a letrinha de quem? Netflix. Da Netflix. E esse Fruits aqui? Os amigos da vida saudável. Friends. De Friends. E aí ele vai fazer ó, o mesmo layout lá do serviço de streaming. Aí novidades fresquinhas. Ficou muito criativo. Muito criativo, né? Aí olha só. Couve mais linda, La Casa de Papaya, Estrangerina Fings, Nabos, para todos os garotos que já ameixa. Aí tem mais aqui embaixo. Até o último Nhame, O Quarto da Jaca, Kiwi Bill, Aspargos Inglórios. Vocês conseguem reconhecer as referências aqui? Sim, professora. E aí, o que que faz a gente reconhecer as referências? Como que a gente reconhece as referências? As séries e os filmes? Pelas As séries, os filmes. Aí, olha só, o layout que ele utiliza a letra é o mesmo layout dos cartazes, as cores que ele utiliza, só que aí ele vai trocando as pessoas pelos itens hortifrutis, né? Pelas frutas, pelas verduras, pelos legumes. E aí mantendo também a ideia, a paisagem, vamos dizer assim, do cartaz. Olha esse aqui, Black Milho. A gente assistiu. Gente, depois eu passo o link para vocês ficarem vendo todos os filmes que tem aí. Aí agora pensando, esse daqui é uma campanha publicitária. Pensando que é uma campanha publicitária, qual o efeito que vocês acreditam que o uso da intertextualidade provoca? Aí eu já aqui coloco aí no link. Já entrou todo mundo? Tem mais alguém para entrar? Que aí eu vou começar a contar o tempo. E aí vocês vão me responder. Qual o efeito que a intertextualidade provoca nessa propaganda, nessa campanha publicitária? Ai, bonitinho vocês entrando. E aí já vão pensando a pergunta, a resposta, para vocês já escreverem direto, porque senão não dá tempo, tá? Porque como esse tem contagem de tempo, se o tempo acabar, você fica sem mandar a resposta. Qual a pergunta mesmo, professora? A pergunta é qual o efeito de sentido provocado pela intertextualidade? Então, considerando que é uma campanha publicitária, qual o efeito de sentido provocado, né? Por que ele optou por utilizar a intertextualidade? Ó, pode responder então agora.
Qual é o efeito de sentido causado pela intertextualidade? Tá aí já marcando o tempo. Vocês têm 1 minuto para vocês responderem. Já esqueci a pergunta. Agora tá na tela, né? Professora, não, falou que não deu tempo. É o que eu disse para vocês. Como ele tem tempo, se não enviar logo, ele cancela. É 1 minuto Que só. tristeza. É porque se eu deixasse sem tempo, a gente ia ficar aqui, podia demorar muito, né? Então, aqui eu vou pegar as respostas de vocês. Familiaridade e humor. Chama mais a atenção e aumenta o interesse do espectador do produto. Familiaridade. Você olha e se lembra de algo que gosta, algo famoso, causando, consequentemente, um certo humor. O nome dos filmes em forma de um nome de verdura. Humor. Uma familiaridade. Causa efeitos de familiaridade, quando a propaganda fica mais famosa. Ajudando a propaganda a ficar mais famosa. Um efeito cômico, causando interesse no produto. Dar curiosidade ao público, chamar a atenção pela criatividade. Ajuda na construção de sentido. A percepção coerente e relevante do sentido do texto. Chamar a atenção da pessoa que está lendo. O diálogo de um texto e de uma imagem. E você pode escrever um texto, criatividade, de lembrança e associação, humor, similaridade, sentido de cores e bagunça. Então, olha só, vocês colocaram aqui várias respostas e tem algumas coisas em comum nas respostas de vocês, que é a questão de chamar a atenção, criar familiaridade e gerar o interesse. Esses 3 pontos são fundamentais numa campanha publicitária, né? Imagina, tem milhares de outdoors aí pelas ruas. E você só vai parar para ler aquilo que chamar a atenção. Aquela que de cara você vai bater o olho e vai chamar a atenção. Se isso não acontecer, se não chamar a atenção, você nem vai olhar. Só que só chamar a atenção não mantém na cabeça. Então, além de chamar a atenção, ele tem que utilizar também um outro recurso para que a gente consiga manter aquela ideia na cabeça, tá? Então, eu preciso usar o humor, preciso usar a criatividade, a familiaridade, para que aquilo fique na minha cabeça. Então, essa campanha funcionou tão bem que já tem anos, muitos anos, né? Dá para ver aqui pela escolha desses filmes aqui. Então, aqui, do Shrek e Horta de Elite, já são filmes que já têm um tempinho. Então, foi um pouco depois, lógico, do lançamento, que eles fizeram essa campanha. Aí, lá na Netflix, já tem filmes mais novos. Então, já tem muito tempo que eles mantêm a mesma linha de campanha, porque é uma campanha que tem funcionado ao longo do tempo. Justamente porque gera esse contato entre o leitor e a propaganda. Lembram lá quem assistiu, quem gosta dos filmes de heróis? Quando o Capitão América fala que entendeu a referência? Lembra da felicidade dele por ter entendido a referência? É esse contato que a intertextualidade dentro da propaganda é, que a gente se sinta satisfeito porque entendeu a referência. E quando a gente se sente satisfeito com a propaganda, a gente tem maior chance de ter interesse pelo produto, ter um interesse pela marca e, eventualmente, comprar da marca, comprar o produto. Tá bom? E aí, é só isso que a intertextualidade faz? Só serve para chamar a atenção? Só serve para gerar humor e ser legal, ser divertido? Não, tem mais coisa. Aí a gente tem a questão, se entender a referência dá uma sensação de satisfação, a gente também precisa pensar como que a gente vai entender essa referência, o que acontece se não entende. Aí eu trouxe aqui os framezinhos de uma outra série, então aqui tem um trecho que tem um momento de intertextualidade, né? Então o Jake está falando, acho que este é seu novo melhor amigo, Santiago. ênfase em Iago, traidora. Aí ela vira e fala, estou surpresa por você ter lido Otelo.
Aí, o que é o Otelo? Estou falando do papagaio do Aladim. Aqui ele usou uma intertextualidade, ele utilizou uma referência e ela entendeu outra. Dentro da comunicação, apesar de ter gerado essa surpresa nela, não provoca tanto a diferença de entendimento, justamente porque o papagaio do Aladim se chama, se chama Iago justamente por conta da obra de Shakespeare. Aqui eu estou colocando para quem não lembra quem é o Iago lá do Aladim. É esse papagaio irritante aqui, que para quem assistiu os filmes, lembram que ele é bem manipulador, ele é um traidor, ele manipula as pessoas para conseguir aquilo que ele quer. Ele fica lá do lado do vilão, inicialmente. E esse nome foi escolhido por causa do Iago de Otelo, que é uma obra de Shakespeare. Aí aqui, que também é um vilão, que a gente tem vários filmes, várias peças, que a gente tem a figura do Iago. O Iago também vai, assim como o Iago do Aladim, também vai manipular as pessoas para conquistar o que ele quer. Ele vai fazendo um joguinho de intriga, fala uma coisinha para um, fala uma coisa para outro, e ele trai o melhor amigo dele, né? Amigo, ou seja, não tinha nada. Então, a gente precisa estar atento à referência, para não haver esses maus entendidos, achar que se refere a uma coisa e se referir a outra. Como eu falei aqui na série, tinha essa intenção para ser algo cômico, mas a gente também pode ter alguns problemas de entender errado. Então, por exemplo, aqui, se a gente não batesse o olho de cara e visse que é a Mona Lisa, a gente poderia achar até ofensivo, né? Essa imagem aí de um cara com cara de paisagem, aí vai vender nada. Quem vai comprar? Essa pessoa aí com cara de poucos amigos, com a cara de insatisfação, né? Ninguém ia se interessar. Mas como a gente reconhece a obra, provoca um outro sentido. Então, como que a gente vai melhorar, então, a nossa compreensão dos intertextos? O que eu preciso fazer para eu melhorar essa compreensão? Conhecendo o mundo. Então, a gente fazendo pesquisa de temas variados, né? Tem determinado assunto. Escolha um assunto por dia, por semana, e vai fazer uma pesquisa, né? Aí, lê artigos, lê notícias, lê textos literários que abordem aquele tema, fazendo leituras variadas também. E quando eu falo em leitura, eu não estou falando apenas do texto escrito, mas também do texto falado, do texto não verbal, do texto audiovisual. Então, vocês podem recorrer tanto aos romances, né, os livros mesmo, quanto às leituras de redes sociais, algumas funcionam também, quanto as obras audiovisuais, como a gente trabalhou uma das obras, a gente vai trabalhar outras, as músicas, filmes, né, os documentários que fizemos o Cine Debate, enfim, conhecer o máximo de coisas possíveis. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente abrir os nossos olhos, né, para enxergar coisas diferentes, mais referências a gente vai juntar. Outra forma é fazer a análise do texto. Então, quando a gente faz uma leitura atenta, uma leitura analítica, então a gente tem mais chances de perceber as intertextualidades e, por consequência, compreender melhor aquele texto. Então, quando eu vou, tem lá citando um personagem, que nem foi citado o Iago. Eu não sei quem é Iago. Então, eu vou lá fazer a leitura da obra do Iago, né, a obra do Otelo, assistir o Aladim, para ver o que os dois têm de semelhante e por que o Brooklyn Nine-Nine optou por utilizar esse nome. Aí eu vou compreender melhor aquela cena. E o fichamento. O fichamento é algo prático que vocês podem utilizar no estudo de vocês. O que é um fichamento? O fichamento, basicamente, é uma relação
que você vai fazer sobre o texto. Você pode fazer por citação, e citando partes do texto, pode fazer o resumo do texto, pode fazer um resumo com comentários, aí você faz um pequeno resumo do texto, e você comenta algumas coisas do filme com crítica, que aí você critica aquela obra. Tem várias formas de fichamento, mas o fichamento basicamente é uma forma de lembrete, uma forma de você lembrar aquele texto. E aí a gente vem no que eu falei antes, que além de trazer esse efeito cômico, né, de trazer de chamar a atenção, a intertextualidade ela também vai se relacionar com os textos argumentativos. E aí ele vai ser fundamental lá no Enem. Olha só, a redação do Enem é corrigida de acordo com competências. São 5 competências avaliadas e elas são avaliadas individualmente. A competência 2 é que vai ter a relação com a intertextualidade, porque é onde a gente vai demonstrar o nosso repertório sociocultural. Então, o que a competência 2 vai dizer? O que ela quer? Que habilidade que ela quer? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Então, o que é o repertório sociocultural? O repertório sociocultural é o conhecimento de mundo que vocês têm, o conhecimento sobre aquele tema, que a gente pode relacionar as áreas de conhecimento. Então, por exemplo, agora na situação da pandemia, que todo mundo está vendo alguma coisa, vendo alguma notícia, enfim, a gente pode recorrer à nossa própria experiência. Eu tive Covid e senti isso. Minha tia teve Covid e sentiu aquilo. Uma coisa é eu fazer baseado na minha própria experiência. Outra coisa é eu utilizar a intertextualidade relacionadas a áreas específicas, as áreas de conhecimento. Então, por exemplo, em vez de falar, eu senti isso quando eu tive Covid. Outra coisa é você falar, segundo o Drauzio Varela, os sintomas de Covid são, aí você lista os Covids. Porque aqui eu vou ter a utilização de uma figura de autoridade, alguém que está aqui dentro de uma área de conhecimento. Então, a intertextualidade vai dar força para o seu texto. Ele vai confirmar aquilo que você está falando. Se você se basear só no que você sente, no que você sentiu, do que você viveu, o seu texto perde um pouco a força. Porque só a sua fala não é suficiente para comprovar aquele argumento. Então, eu recorro ao quê? À intertextualidade. E aí a gente pode recorrer às figuras de autoridade, né, como eu utilizei do Drauzio Varela, que é alguém que entende do assunto, que conhece o assunto, que é um especialista na área, né, é um médico, então, como médico, ele está apto a falar sobre as doenças. A gente pode utilizar as referências, as intertextualidades de filmes, de livros, né, então a gente pode recorrer o filme Epidemia, eu esqueci de que ano que retrata a evolução de uma doença infecto-contagiosa que era assim assado. Então, eu estou recorrendo a uma intertextualidade para exemplificar. Os exemplos também dão força para o texto. Então, a intertextualidade no texto argumentativo podem reforçar o seu argumento. Então, aqui, em suma, podemos dizer que a intertextualidade tem grande importância na construção argumentativa de um texto, pois o autor recorre a vários outros textos, fazendo uso ao mesmo tempo de diferentes tipos de intertextualidade para defender seu ponto de vista, construindo argumentos que se fundamentam na aceitação ou subversão do intertexto. Então, quando a gente utiliza essa intertextualidade, a gente pode dar força ao texto, tá? Então, o nosso texto ele vai ser mais relevante. Alguma dúvida? Professora, Pode falar, Talane. se a gente levar pelo ponto de vista, tipo, figura de autoridade, nesse sentido assim, aquela propaganda lá da Mona Lisa, da Bombril, ela é bem antiga, né? Sim.
ela pode ter sido, tipo, ter sido levada em consideração e ter ganhado mais fama pelo fato de ter sido um homem, como na propaganda de produtos de limpeza? Então, inicialmente, a Bombril já ganhou destaque por ter mudado, né? Ter saído do uso da mulher, como eu falei, que antes produto de limpeza sempre era a figura da dona de casa fazendo a limpeza. Então, mas eu tô falando não nesse sentido, no sentido de, tipo assim, homem ter mais credibilidade, porque... Mas eu acho que aqui a questão é justamente a quebra do paradigma. Não sei, nesse sentido, o homem não tem mais credibilidade, por quê? Porque a gente sempre está reafirmando que quem tem o papel de limpar a casa é a mulher e não o homem. Então, nesse sentido, a fala do homem não tem credibilidade. Não é um homem que vai mostrar que sabe limpar. Então, ali chamou a atenção, não foi por causa, assim, na minha opinião, não foi por causa da credibilidade que é dada ao masculino, mas sim pelo cômico, que nem o Márcio está falando, pelo esdrúxulo, né? Justamente porque ele está saindo do padrão. E aí ele optou, em vez de ir pela questão da credibilidade, e pelo engraçado, e pelo absurdo, tá? Entendi. Aí, só para encerrar, né, que a gente já está no finalzinho da nossa aula. Então, a gente vai continuar ainda estudando essa intertextualidade, só que a gente vai estudar a intertextualidade no texto, tá? Então, vocês vão ter, além do formulário, uma outra atividade para vocês fazerem, tá? Eu vou postar, eu ainda não postei, mas eu vou postar agora para vocês lá na Google Sala de Aula, algumas coisas para vocês fazerem. Então, vou colocar um conjunto de texto para vocês lerem, e nesse texto, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar identificar as intertextualidades presentes no texto, nos textos, né, porque são 3, e identificar o efeito provocado pela intertextualidade. Então, vocês vão ler, vão identificar essas intertextualidades, entender o sentido do texto e identificar esse efeito provocado pela intertextualidade, tá? Não precisa entregar essa atividade, vocês fazem no caderno, e a gente na próxima aula, né, na terça-feira que vem, nós vamos conversar sobre as conclusões que vocês chegaram acerca da leitura desses textos, tá? Aí leiam com bastante atenção, anotem aí o que vocês entenderem do texto, para na terça-feira que vem a gente conversar sobre eles. Então, pessoal, um bom dia para vocês, uma boa semana. Segundo D e segundo E, vejo vocês na quinta-feira, e hoje mais da semana que vem. Qualquer coisa, vocês podem perguntar lá pela sala, tá?